Fala, meu povo, tudo bem? Boa noite. Mais uma quarta-feira de live aqui. Deixa eu tentar convidar a Monique para ela entrar aqui. Monique, você precisa entrar na live lá. Só vou esperar. Hoje é a primeira vez que a gente está fazendo uma live que vai ter mais de uma pessoa falando. Então a gente vai tentar acertar os detalhes técnicos aqui. Daqui a pouco a Monique deve estar junto comigo aqui para a gente falar sobre mulheres no mercado financeiro. De novo, eu tô aqui hoje de casa, vim correndo da Paulista para cá. E então, se vocês virem cachorro passando, criança gritando na quadra, acho que hoje não vai ter que estar chovendo, criançada não vai estar na quadra, mas talvez tenha uma baguncinha aqui por causa disso, beleza? Vou adicionar aqui a Monique, vamos ver. Recebeu o convite? Recebeu? Eu vou tentar ficar me vendo aqui no notebook, daí eu consigo acompanhar também a live aqui. Ei, deu Oiê, certo! tudo Boa bom? noite, tudo bem? Tudo Tudo ótimo. certo. Pô, que legal, tá sendo certo. Deixa eu só abrir meu computador aqui para eu acompanhar os comentários, daí a gente vai Tá bom. conversando. Você consegue ver os comentários aí também? Putz, não consigo. Deixa eu ver se eu Não? consigo. Beleza. Opa, eu saí? Não, tá. Tá Deixa aqui, eu tá ver aqui. se. Eu nunca fiz isso antes, então vamos lá. Acho que eu travei. Sabe Desse conseguindo jeito, me com ver ou mais de uma não? pessoa, eu também nunca fiz. Eu tô te vendo travada, mas eu tô te ouvindo. Fiquei com uma cara de dó, hein, nessa tela Pesso- congelada. Pessoal que tá entrando aí, boa noite. Tô aqui com a Monique hoje. Se vocês estiverem ouvindo bem a gente, estiverem vendo, manda um okzinho aí, só pra gente saber que tá tudo certo. A primeira vez que eu faço uma gravação com duas pessoas assim, pelo jeito é a primeira vez que a Monique faz uma live, então a gente tá tentando acertar tudo aqui. Deixa eu ver, acho que caiu. Tava dando pra ver? Boa. Acho que a Monique caiu, deixa ela só voltar aí que a gente coloca de volta. Verifica se você tá com internet aí. Porque pra mim não tá aparecendo você na live mais. Deixa eu ver. Ah, agora foi. Pronto. Ó, a Eliade tá entrando aí também. Boa noite, Eliade, tudo bem? É legal que você tá aí, que você pode ajudar a gente. Eu vi que você está participando de várias coisas relacionadas à diversidade no mercado financeiro, comitês, encontros de gestoras. Então, se você puder contribuir aí com os comentários também, vai ser ótimo. Torna a nossa conversa mais rica aqui. Conseguiu entrar de volta? Não? Caiu? A Monique faleceu, a gente não vai conseguir fazer mais a live com ela. Ela sumiu simplesmente. Deixa eu ver o que está acontecendo. Tô falando com ela no WhatsApp aqui pra gente ver se ela consegue voltar, pra gente começar a conversar. Detalhes técnicos aí a gente vai acertando, calma. Não saiam, fiquem aí, fiquem aí. Já vão pensando nas perguntas que vocês querem fazer pra ela, pra gente tentar deixar a conversa mais legal aí. Então vamos ver.
A Monique tá falando que ela não tá conseguindo. Não tá conseguindo clicar no link aqui. Aproveita que tá nesse momento aí, vai convidando os amigos e as amigas para assistir. Enquanto a gente coloca ela aqui, ó, de novo aparecendo certo. Apareça, Monique. Aí, Foi? pronto, agora vai. Aí, Agora tudo vai, bem? agora vai. Tudo certo. Legal. Finalmente, deu certo. Finalmente, boa noite. Obrigado por ter aceitado o convite para a gente conversar. Bate-papo informal, assim, acho que a gente conversou, né, para você falar um pouco sobre como é que foi a sua experiência. O negócio legal da live é que tem várias pessoas aí assistindo, então as meninas podem perguntar. Você não está conseguindo ver os comentários, mas daí eu vou lendo, Tá bom. pra a gente ir batendo papo. E, não sei, conta pra gente por que que você resolveu ir pro mercado financeiro, como é que foi, o início, daí a gente vai puxando a conversa aí, vai tentando Tá bom, ver fechado, como as então. coisas. Bom, finalmente deu tudo certo. Tudo bom, pessoal? Meu nome é Monique, antes de mais nada. Tô vendo alguns conhecidos aí, já vi que até minha professora de português do colégio entrou. Então a Ah, responsa que é legal. grande agora. Então tá bom. Bom, vou me apresentar. Eu tenho 23 anos. Hoje eu tô como analista em um banco americano, na parte de cash management. Então a gente cuida da plataforma de banco comercial desse banco, né? Não é da parte de banco de investimento. Eu estou me formando ainda, no 8º semestre da faculdade, depois de longos 4 anos, finalmente vou pegar meu diploma agora no final do ano. Parabéns. Finalmente. Foi sofrido. Justo. Mas Mas, deu certo. não, sempre dá no final. Eu estou me formando agora em administração pelo Mackenzie, e eu sou efetiva aqui no banco antes de me formar, então já começa o desafio por aí, né? A ideia, então, é Legal. assim, a gente fazer um bate-papo mesmo. Eu não estou conseguindo ler o comentário de todo mundo, então o Rubens vai me ajudar com isso. Queria desmistificar um pouquinho mais dessa carreira da mulher no mercado financeiro, que apesar de ser um ambiente super masculinizado, eu acho que a gente já quebrou bastante paradigmas de uns 10 anos para cá. Já é perceptível a mudança, pelo menos onde eu trabalho, né? E eu vou falar da minha experiência pessoal, eu não estou falando aqui como uma porta-voz do banco que eu trabalho, estou falando como Monique, 23 anos, estudante de administração que não dorme 8 horas por dia. E, bom, acho que diversidade é um tema que a gente precisa abordar, né? Ela está tendo uma notoriedade maior aí, conforme a nossa geração vai entrando no mercado de trabalho, porque eu acho que a geração dos millennials, né, que é a qual a gente se encaixa, ela é um pouco mais engajada do que a geração dos nossos pais, né? Eu acho que na hora da gente escolher um emprego, né, uma carreira, a gente leva muito em conta essa questão da diversidade, essa questão do balanço entre vida pessoal e vida profissional, né? Então, isso foi uma coisa que eu levei bastante em consideração, né? Eu não caí no mercado financeiro de paraquedas, diferente de algumas pessoas. O meu pai, ele já trabalhava com isso, né? Ele é broker hoje. E, bom, ele sempre me falou sobre o mercado financeiro, né? Aquela coisa de conversa de pai e filha. Não era sobre futebol, a gente sempre falou sobre mercado financeiro. Mas mais divertido, assim, né? Bem mais divertido. Legal, Apesar da gente gostar também de falar de futebol, né? legal. Então, isso eu acho que, né, me ajudou bastante a tomar a decisão de qual carreira eu deveria seguir. Apesar dele não ter influenciado e falar, não, você tem que fazer isso, eu sempre gostei muito, né? Eu sempre me interessei muito por esse assunto, saber um pouco mais sobre economia, né? É, matemática, minha matéria preferida na faculdade disparada é matemática financeira, então já vi que tem uma coisa um pouquinho do sangue aí, né? Mas eu fiz essa decisão quando eu tinha acho que uns 17 anos, mais ou menos. Eu sabia que eu queria seguir isso, eu não sabia qual faculdade que eu queria seguir. Mas acabei optando por administração, porque eu achei que, né, se não for isso, pelo menos eu tenho um caminho diferenciado para seguir. E se eu fosse para economia, eu sentia que eu ia reduzir um pouquinho o meu escopo de atuação, né? Mas acabei optando por administração.
E desde o começo da faculdade eu já sabia que eu queria estagiar em mercado financeiro, né? E eu sempre fui muito idealista, né? Eu não sei se vocês são assim também, pessoal da minha idade, mas eu sou muito. Eu queria trabalhar numa empresa que fosse super legal, que eu conseguisse ter a minha vida pessoal e particular um pouco distintas, né? Ter essa diferenciação. E eu comecei a olhar, assim, quais carreiras no mercado financeiro eu posso seguir onde isso é, assim, seguido, de fato, né? Onde isso é respeitado. Então, eu olhei algumas carreiras, enfim, fui parar num banco americano como estagiária. Aí sim eu fui parar de paraquedas, fui cair de paraquedas. Antes desse banco, eu estagiei numa consultoria de RH e em uma corretora de valores. Essa corretora eu passei por, assim, um período de um mês, na verdade, como estágio, mas já foi de grande aprendizado, né? E assim, na minha experiência profissional, eu já vi a diferença da atuação da mulher em uma corretora de valores que é bem brasileira e a diferença da atuação da mulher em um banco americano que já tem mais essa cultura de diversidade, de trazer essa pauta para a questão, né? Eu tô falando bastante, mas já tem alguma pergunta aí, Rubens? Ou você quer me interrompendo enquanto isso? Porque se tem uma coisa que eu faço é falar. Ah, a gente chamou ele para isso mesmo. Deixa eu só dar uma alinhada que talvez as pessoas não Uhum. conheçam um pouco dos termos que você falou. Boa. Você falou que seu pai é broker, então se eu estiver errado, você me corrija, eu consigo falar de um jeito melhor. Mas uma pessoa que trabalha como broker, ela trabalha dentro de uma corretora de valores em geral ou na corretora de um banco, e essa pessoa realiza operações para outros agentes que a gente fala que são os dealers. Então, você tem gente lá que está dentro de um fundo de investimento, um investidor pessoa física, um fundo de pensão, etc. Essas pessoas estão fazendo análises de investimento, estão comprando e vendendo coisas, ações, curva de juros, derivativos, etc. E aí essas pessoas se comunicam com os brokers ajudam a fazer essas operações para achar uma contraparte, tentar fazer o melhor preço possível, etc. É isso, né? Exatamente isso. Beleza. E aí você falou Depois. que você. Desculpa, pode falar. Não, pode falar. E aí você falou que você faz cash, não sei se todo mundo entende o que é cash, mas o que você faz é ajudar as empresas a fazer o gerenciamento de caixa delas, né? E ajuda nos produtos que o banco vai fornecer para essas empresas fazer esse gerenciamento. Então a empresa está operando, ela tem contas a pagar, a receber salário, vai fazer investimento, vai fazer uma expansão, financiar um estoque, etc. E isso vai gerar uma série de movimentações de caixa. O que vocês fazem na área de cash é ajudar as empresas nisso e dando linhas de crédito, produtos diferentes e formas delas fazerem isso. Correto? Exatamente Se isso. quiser complementar, fica à vontade. Não, é exatamente isso. Eu acho que É isso. é melhor explicado impossível. Eu esqueci de Legal. comentar essa parte, né? Nossa, esse é um vício de linguagem muito grande no mercado financeiro, que a gente vai falando os termos e a gente esquece que nem todo mundo sabe o que que é, né? Mas é basicamente Sim. isso. E eu estou mais especificamente na área de produtos. Então, a gente cria as soluções mesmo para viabilizar tudo isso que o Rubens acabou de falar, né? Bom, mas voltando um pouco para a minha experiência, eu passei um mês nessa corretora de valores e tô pegando um gancho mais com essa parte de diversidade, né? Foi aí que eu vi que, de fato, assim, a gente ainda tem muita disparidade em termos de quantidade de mulheres no mercado financeiro com homens, né? Mas eu já vi que era um assunto que estava começando a ser abordado, né? Isso tem mais ou menos uns 3 anos atrás e eu consigo ver hoje a diferença de como as empresas brasileiras lidam com isso e como empresas americanas lidam. É uma forma mais diferente. Eu acho que no Brasil a gente está começando a falar um pouco sobre essa pauta, né, que é muito importante. Então a gente vê cada vez mais as empresas se engajando mesmo nessa questão de criar equipes diversas, porque já foi comprovado por um estudo da McKinsey Consultoria, uma consultoria que presta serviços para empresas, bancos, enfim. Ela fez um estudo falando que ela fez uma correlação entre o aumento da performance das empresas que possuem equipes mais diversas
comparando com a performance das empresas que não possuem uma equipe tão diversa assim, e ela viu que essas empresas são um pouquinho mais, elas têm uma taxa de performance maior, né? Então, basicamente, elas dão mais lucro, né? E se a gente for pensar, né? Se a gente for pensar, faz todo sentido, né? Por que que eu vou ter 5 pessoas pensando igualmente, se eu posso ter uma pessoa fazendo esse trabalho, né? Eu acho que é por isso que é muito importante, por isso que as empresas estão cada vez mais entrando nesse assunto. Que mais? Bom, Posso só te puxar um gancho aí? Acho que depois é legal você falar um pouco do que você viu de diferença assim no dia a dia, mas eu uhum, vejo algumas empresas, por exemplo, eu fui visitar recentemente, falar com o RH de um banco grande americano também, que não é o que você uhum. trabalha. Eu vou falar o nome, se eu for processado, foda-se, que é o Goldman Sachs. Uhum. Eu não sei se eu devia ter falado, ser processado pelo Goldman Sachs não parece uma ideia boa, não. Mas, Pelo menos mas a ganha Ibope, pessoa. né? É verdade. Pelo menos vou ser preso famoso. O pessoal lá falou que eles estão fazendo um trabalho forte para tentar trazer a diversidade para o banco. É. Aqui no Brasil eu vejo o Itaú fazendo bastante isso, então tem várias campanhas de tentando promover a diversidade dentro do Itaú. E eu acho que realmente as empresas estão se esforçando para isso. Um negócio que é difícil é que todo mundo é humano, né? Então a gente tem os nossos vieses, nossos distúrbios na hora que você está interpretando informação e tal, e a gente tem uma tendência a gostar de quem é parecido com a gente. Então, você olha nos conselhos de administração hoje, muito homem branco, classe alta, classe média alta, etc. Quando chega lá um cara, homem branco, alta, classe alta, média alta, que fez uma Ivy League ou que fez uma grande faculdade, a pessoa se identifica e acaba tendo um certo viés na contratação. Então, é um trabalho que tem que ser feito e ele demora por causa desse efeito de ter pessoas que estão tomando decisão de contratação, querendo contratar pessoas parecidas com ela. Mas até, acho que eu comentei com você que eu vi um estudo, depois eu fui ver, foi da Harvard Business Review, mostrando que empresas que têm mulheres no conselho de administração têm uma taxa de recuperação judicial mais baixa. Então, em geral, essas empresas têm uma diversidade de pensamento, elas não tomam risco excessivo, normalmente elas são mais prudentes na hora de alocar capital, tem uma questão de ego menor na hora que você está tentando fazer uma empresa crescer. Isso faz com que as empresas quebrem menos também, além de dar mais lucro, que foi o que você falou. Então, um belo de um estudo lá que mostra que isso faz todo sentido mesmo, assim. É isso. Então, É uma relação bem win-win quando você, o ganha-ganha, né? Quando você tem uma equipe mais diversa. Você pensa fora da caixinha, né? E você traz soluções exato. mais inovadoras sem precisar alocar, né, muito dinheiro para desenvolver alguma tecnologia. Às vezes, uma conversa, um brainstorming, você traz uma solução para o cliente, uma solução para algum processo interno que você não teria se você tivesse 5 cabeças pensando da mesma forma, né? Perfeito. É isso. A gente tem alguma Isso pergunta aí. enquanto isso ou não? O Thiago Araújo perguntou se existe uma idade mínima para entrar no mercado financeiro. Eu tinha 19. Você tinha Eu quanto? tinha Quando você... 19 também. Tinha 19. Não, já tinha 19 20 também. anos. Tinha 20 anos. 20 anos? 20 anos. Olha, Thiago, acho que não tem não, tá? Provavelmente, se você for para um banco de investimento, um fundo, etc., você vai ter que estar na faculdade já, pelo menos. Então, acredito que uns 18, 19 anos. É, sei lá, pensando em alguma coisa por volta disso daí, sei lá, segundo, terceiro ano de faculdade, já dá para entrar como estagiário e começar a evoluir em alguma carreira, tá? Menos do que isso é difícil, porque primeiro não pode, né? Você teria que entrar como menor aprendiz em geral, a não ser que seja um banco muito grande e tal, no varejo, não se tem menores aprendizes em bancos de investimento, em geral, pelo menos eu não conheço, tá? Então, menos de 18 anos vai ser difícil, mas, sei lá, segundo, terceiro ano de faculdade já dá para entrar. É isso. Eu entrei acho que no primeiro ano, no segundo. Não, entrei no segundo também. Eu Segundo ia ano. fazer só um adendo, porque tenta dar uma olhada nesses programas de menor aprendiz, jovem aprendiz, porque banco que eu trabalho, pelo menos, a gente está começando a contratar esses jovens aprendizes, né? E Legal. eles já estão na faculdade, mas acho que a gente olha também quem acabou de sair do ensino médio, né? Então é bem legal ficar ligado nisso, né? Muito bom. Aí começa a viver o ambiente, já vai aprendendo com isso, né? Exato.
deixa eu te perguntar, você teve alguma situação que você viveu no processo de contratação ou quando você começou a falar com as pessoas, tentando procurar estágio ou quando você foi efetivada dentro da sua área, que você sentiu que te atrapalhou ser mulher ou atrapalha no dia a dia, alguma coisa que te incomoda? Você fala, não, isso aqui não tem nada a ver com minha capacidade técnica, não tem nada a ver com a forma como eu me relaciono, é por eu ser mulher que isso está sendo mais difícil. Olha, eu particularmente tive a sorte de sair de um ambiente mais hostil, né, digamos assim, para entrar em um ambiente que é mais inclusivo em pouco tempo, né? Então, toda a experiência que eu tenho hoje, ela é muito boa. E eu sei que é uma coisa meio fora da curva, porque eu particularmente nunca passei por uma situação onde eu falasse, nossa, né, isso está acontecendo porque eu sou mulher. Eu acho que teve uma situação, particularmente, onde eu sofri, digamos assim, ou pelo menos presenciei um fenômeno que eles falam hoje em dia, que é o tal do man interrupting, uma coisa assim. É quando basicamente você está falando numa sala e você é interrompida o tempo todo sem que as pessoas percebam. Então, isso aconteceu comigo algumas vezes, em reuniões onde, não aqui, mas onde eu tô agora, mas em reuniões onde eu estava com uma sala cheia de homens, né? Eu, sendo mulher, tentando falar alguma coisa e o pessoal interrompendo o tempo todo, né? E Uhum, né, no começo eu falei, putz, deve ser porque eu sou estagiária, deve ser porque eu sou nova, deve ser porque, sei lá, uma série de coisas. Mas eu comecei a perceber um pouquinho mais que com o estagiário homem eles não faziam tanto isso, né? Então eles uhum, paravam um pouco mais para ouvir o que ele tinha a dizer. Então eu posso falar isso, mas assim, putz, eu já vi situações conversando com amigas, é, de e ouvindo também pessoas de mercado que não houve contratação por ser mulher. Estava lendo um artigo esses dias na internet, quando eu estava pesquisando sobre esse assunto, né? De uma mulher que trabalhava na mesa de operações, então ela de fato fechava as operações com o cliente, operação de cotação de câmbio, né? Ela trabalhava no banco também. E um cara virou para ela e falou assim: eu não quero mulherzinha aqui na mesa. Você não tem que estar aqui, seu ambiente não é esse. Então aquilo me chocou bastante, porque eu nunca presenciei aquilo, mas pelo relato dela, né, ela passou por isso. É meio bizarro, assim. Não é muito dentro da realidade que eu tô, até porque o banco que eu tô não incentiva nem um pouco isso, eu não vejo isso, né? Mas assim, ainda tem muita coisa que a gente precisa melhorar. Eu acho que está sendo melhorado, mas a gente ainda precisa discutir muito essas questões, né? uhum, Então, essa questão de interromper quando alguém está falando, eu acho que além né, dessa questão do viés inconsciente, né? Se você, bom, for homem ou presenciar isso, eu acho legal ficar atento a isso. Ela também é um pouco de falta de educação, né? Então, acho que, assim, eu particularmente nunca presenciei uma que eu falasse, nossa, isso é um absurdo, eu me senti muito lesada, mas a gente sabe que acontece ainda. uhum. Não, legal, bom você ter falado isso. Eu acho que tem dois pontos nesse negócio aí. De fato, eu já vi situações dessas também, em que tinha alguma mulher tentando falar alguma coisa e as pessoas interrompiam quase como que o que ela estivesse falando não fosse importante ou não fosse ser levado em consideração na tomada de decisão. Para mim não faz o menor sentido fazer. Mas uma coisa que eu vejo também é que o pessoal do mercado financeiro, não no geral, mas muita gente tem um certo nível de ego, arrogância, etc. Então, é muito normal você começar a falar e a pessoa te interromper no meio. Eu fazia isso quando eu saí do mercado financeiro, e eu fui aprender a não fazer isso na consultoria. Acho que eu já contei para algumas pessoas essa história. Por mais que a gente não se incomode enquanto a gente está trabalhando no mercado financeiro, porque você acostuma com o ambiente, e ele também não é um ambiente no geral, assim, que você fala, ai meu Deus, está acabando com a minha vida, que nervosismo. Mas as pessoas são mais nervosas, elas estão mais agitadas, é mais barulhento e tal. Então, você acaba tendo um body language pior. E quando eu fui para outra empresa, para Croton, meu chefe falou para mim no meu primeiro feedback, falou, cara, você tem um body language agressivo.
E o que que ele queria dizer com isso? Eu falava muito firme, e às vezes as pessoas estavam falando, eu interrompia, ou falava, não, isso daqui que você está falando não faz sentido. De um jeito que, para as pessoas que estão no mundo normal, não é um negócio que. Às vezes elas ficam chateadas, levam o pessoal. Então, já vi as duas coisas. Uma delas é, se interrompeu realmente porque é mulher, e a outra é interrompeu porque interrompem, porque são pessoas arrogantes, com É ego isso. do tamanho do mundo. Mas acho que se alguém vai trabalhar no mercado financeiro, tá ouvindo isso e faz isso, presta atenção, para de fazer, porque isso incomoda as pessoas. Para de fazer. Para de Vou fazer. lançar essa hashtag para de fazer. Hashtag Mas para de. Sabe, desculpa, eu comecei a fazer um esforço de verdade, assim, de quando eu tô falando com alguém, às vezes eu já entendi o que a pessoa vai falar e tal, mas eu penso conscientemente, espera ela terminar de falar. E aí eu fico em silêncio e espero a pessoa terminar de falar para depois eu falar. Eu acho que dá para treinar isso, não é um negócio impossível. Tá. exatamente, é. Vivendo aprendendo, né? Mas assim, eu tava pensando aqui, né? Já teve uma situação também, onde isso aconteceu recentemente. E acho que assim, o mais legal a fazer, se a pessoa é aberta a isso, não importa, enfim, o gênero dela é só falta de educação, né? É legal falar Sim. também. E eu não paro de falar mais. Antes eu parava, antes eu ficava, eu vou parar de falar, começava falando e diminuía a voz até parar de falar. Agora não, agora é seguindo para a pessoa se tocar que não concluía o meu pensamento, né? É engraçado, Uhum. mas isso eu presenciei, tava lembrando agora, eu não presenciei no mercado de trabalho, mas eu já presenciei na faculdade, com um professor mesmo, né? Que, Uhum. bom, por machismo ou qualquer outra coisa, não deixava alunas terminarem de falar, mas deixava o coleguinha homem terminar de falar. Né? E eu faço muito Uhum. isso, eu não paro de falar, porque, bom, enfim, não concluí meu raciocínio, né? Mas é isso. Entendi. Você falou esse negócio do meio acadêmico, eu acho que é pior, viu? Nossa, Porque demais. teve uma aluna uma das turmas recentes aí, que ela falou que o professor bateu no ombro dela assim e falou: Você manda bem em matemática pra uma mulher. Tipo, achando que tava elogiando ela, tá ligado? Joinha. É. Nossa, não era esperado que você fosse tão inteligente, Nossa, sabe? Tipo, um nossa, negócio. não, já é. Tem umas piadinhas assim ainda, meio acadêmico. Nossa, é engraçado isso. Mas assim, a minha experiência ela é atípica, né? Se você for para corretora, para áreas mais agressivas do mercado, com certeza tudo isso que eu tô falando é o oposto. Assim, a pessoa vai falar que Uhum. não, o pessoal não me deixa falar, me chama de mulherzinha, enfim. Mas no meio acadêmico eu vejo muito isso. É muito engraçado, assim, quantidade de piadinhas que eu já ouvi, do tipo, sei lá, mulher com matemática, não sei, algumas coisas assim, Uhum. sabe? Não, é surreal. Mas eu acho que isso está começando a tomar uma cor diferente, tomar uma forma diferente. Acho que as pessoas estão começando a falar um pouquinho mais disso, porque, assim, se você for pensar de uma forma muito básica, é tipo, pra quê? Né? Pra que eu Né? vou, sei lá, não contratar uma pessoa porque ela é mulher, não vou promover porque ela é mulher? Não faz o menor sentido. Né? A gente está Não no faz mais século sentido. XXI, já está na hora de parar com esses Sim. vieses conscientes e, enfim. Sim. E acho que essa é uma coisa assim, que nem você falou, dos 10 anos pra cá tem mudado, tem a dificuldade, porque é algo muito cultural, intrínseco, mas as pessoas estão trabalhando para isso, para que as pessoas parem de ter esse tipo de viés. Eu acho que às vezes se faz de um jeito errado, posso estar exagerando, mas, por exemplo, eu conheço pessoas muito mais velhas, assim, tá com 70, 75 anos, e a pessoa está tentando se adaptar. Ela tem um modelo mental que ela foi criada, ela está tentando se adaptar. Então aconteceu um negócio engraçado. Uma pessoa muito mais velha que eu conheço lá em Ribeirão, e lá tinha um supermercado que era só mulheres que tomavam Uhum. conta do supermercado. E aí essa pessoa virou e falou: Mas quem que coordena a loja? Aí eu, tipo, elas, sabe? Mas ele Nossa. é uma pessoa tão, tão idosa, tão velha, que é muito difícil. Ele tenta se comportar de um jeito e ter essa compreensão, mas quando vai num extremo, vira uma chavinha no cérebro e a pessoa não consegue se desfazer daquele modelo mental que veio construindo a vida toda.
Então, acho que às vezes dar uma chilique com uma pessoa da cidade ou coisa do tipo não vai resolver. É muito difícil mudar a forma dela de pensar porque é muito intrínseco. Agora, pessoas que são mais novas, que vivem como se for a nossa geração, milênio, etc., é inadmissível alguém achar que tem alguma diferença intelectual entre um homem e uma mulher, não faz o menor sentido. É, E outra coisa que é legal que eu tenho visto, eu acho que você deve ter visto também, você foi presidente de uma liga de mercado financeiro É, dentro de uma faculdade, né? A Carol, que trabalha com você, também foi. A Laís, que é outra menina que trabalha, pelo que eu sei, na sua área também, o próximo, né? Também foi presidente de uma liga de mercado financeiro. Antes da Laís era a Camila, que também foi presidente de uma liga. Eu sei que tem na UFO, tem uma menina que é presidente. Então, assim, dentro das faculdades, dentro dos movimentos de estudantes no mercado financeiro, tem mulheres se destacando e conquistando espaço, etc. Então, eu acho que isso é um pouco do fruto dessa mudança e vai ajudar ela a acontecer, claramente, né? é exatamente isso. Não, eu acho que assim, todo mundo tem que ter consciência que, assim, a gente não muda o mundo de uma hora para outra, né? Existe Uhum, sim machismo no mercado financeiro, não vou falar que não tem, porque tem sim. Eu tenho a sorte de não uhum, sofrer isso devido à área que eu tô, enfim, o banco que eu tô, mas existe sim. E a gente tem que cada vez mais trazer esse assunto para a pauta para as pessoas se conscientizarem que é assim, não faz sentido, não faz o menor sentido você ainda ter esse tipo de discussão no mundo, no século XXI como a gente está, no mundo onde todo mundo, a grande maioria tem acesso a uma informação. E é importante a gente sempre discutir isso, né? Você falou da Liga de Mercado Financeiro, né? Eu acho que isso foi muito uhum, legal, assim, me ajudou bastante, porque quando eu estava começando nessa corretora, né, era um pouquinho mais hostil. E uhum. participando dessa liga, putz, eu vi que é, o pessoal da nossa idade já mudou muito, né? Esse mindset, esse viés inconsciente de que o machismo sei lá, que o homem é superior à mulher ou qualquer outra coisa do tipo, né? É, Uhum. uma dica para quem está começando a carreira e quer seguir mercado financeiro e está na faculdade, é legal também dar uma olhada nessas ligas, sabe? Cada evento que as ligas promovem, eu sei que a FEA USP promove bastante discussão sobre diversidade e carreira da mulher no mercado financeiro. Na minha faculdade, no Mackenzie também, a gente fez uns eventos bem legais, então assim, fica a dica para quem quer iniciar também a carreira. Muito bom, legal. Tem mais alguma coisa que você recomendaria para as meninas que estão pensando em mercado financeiro? Assim, que nem você falou, tem uma proporção baixa, e eu acho que muito disso é porque elas acham que não é para elas, não é um mundo para elas, que vai enfrentar muita dificuldade. O que que você diria assim? O que que você recomenda? Primeira recomendação é estudem sobre a carreira para ver se é isso mesmo que vocês querem, né? A gente não pode olhar para o mercado financeiro, excluir essa alternativa, se você estiver escolhendo sua carreira agora, pensando em um ambiente hostil, um ambiente machista, porque a gente não pode se calar e a gente não pode baixar a cabeça no que tem esse assunto, né? A gente tem que continuar sendo quem a gente é, meninas, não abaixem a cabeça, não achem que vocês precisam sofrer esse tipo de coisa, porque não é assim, mas então eu sugiro muito que assim elas simplesmente arrisquem, né? Que as meninas arrisquem também. Putz, se você estudou, leu sobre as áreas, falou, não, eu quero tentar, eu quero ver essa empresa e tá com medo de tentar só porque você acha que é um ambiente hostil, esquece essa ideia. Tenta mesmo, vai, tenta dar uma olhada na empresa também para ver se ela tem os valores que você aprecia, né? E estuda sobre as áreas, porque as entrevistas não são fáceis. Hum. O pessoal exige bastante o técnico, mas eu acho que não tem que se arriscar sim e tentar seguir a carreira. Acho que é legal você ter falado disso, porque assim, a gente olha na BTM, a gente tem um histórico de mais ou menos uns 20% de mulheres. Da última vez que eu olhei, Uhum, pelas proporções das últimas turmas, talvez tenha piorado um pouco essa uhum. proporção. Na última turma de mercado financeiro, a gente tinha 21 pessoas, eram três meninas só. Se você olhar nas faculdades de exatas, sei lá, de engenharias ou mesmo de economia e administração, que não são exatas, mas são as faculdades que normalmente levam para o mercado financeiro, a proporção também é muito desigual.
entre homens e mulheres. Então, às vezes eu vejo, no geral, isso, tá? As pessoas encontram uma dificuldade e elas atribuem a alguma coisa que elas acham que está fora do controle. E não é. Você vai ter dificuldade no mercado financeiro, seja homem, mulher, negro, LGBT ou homem branco rico. Vai ser difícil, é competitivo, as entrevistas são difíceis. A gente tem um ex-aluno que é homem branco, padrãozão do banco lá, todo mundo fala desde o século sei lá o quê, e o cara reprovou 3 vezes numa entrevista para o mesmo lugar. E na terceira ele passou, reprovou 2 vezes. Então assim, o cara tentou, tomou pau, tentou de novo depois de 6 meses, tomou pau de novo, tentou de novo depois de 6 meses e aí ele conseguiu. Estudando, indo atrás, perguntando, etc. Então, talvez alguém possa virar numa situação dessa e falar: ai, eu não consegui porque eu sou mulher, ai, eu não consegui porque eu sou negro, eu não consegui porque eu sou pobre, eu não consegui porque eu sou LGBT. Não, é difícil para todo mundo. Então, se você esbarrar num problema desse, estuda mais, se esforça mais, vai fazer um curso, vai fazer alguma coisa fora do Brasil, lê um monte de livro, conversa com as pessoas. Tipo, vai ter dificuldade, sabe? Então não fica jogando sempre a dificuldade em algo que você acha que pode ser um preconceito. Às vezes não é, às vezes é só a natureza do treco que é competitivo, né? Então o que você falou, a primeira coisa que você falou, estuda. Então é isso, né? Se Bastante. prepara. Não vai Se viajando prepara. lá numa entrevista porque você vai tomar pau mesmo. Não, mas eu acho que E isso para qualquer acredite. carreira também, né? Porque, como eu disse no começo, o meu primeiro estágio foi em uma consultoria de RH, né? Então, eu fazia Uhum. entrevista com o estagiário, fazia vaga de estágio para várias empresas, né? Coca-Cola. Se bem que Coca-Cola eu acho que eu nunca fiz. Mas essas grandes empresas. E a Uhum. primeira coisa que eu notava era as pessoas vinham para a entrevista sem fazer a menor ideia do que era a empresa, do que era a área. Então, assim, preparação é mandatório para qualquer área que você for seguir, né? Principalmente no mercado financeiro. Então, é legal ler, conversar com as pessoas. Eu sempre fui muito cara de pau, né? Então, eu acho que assim, putz, você foi numa palestra da sua faculdade, viu o palestrante que você gosta, puxa ele de lado no final da palestra, pega e-mail, pega WhatsApp, vai atrás do cara, fala sobre a carreira, porque isso é um grande diferencial, você chegar numa entrevista sabendo o que você tá falando, né? Isso é Uhum. muito bom. Então, acho que essa dica mais para todo mundo, não tanto para as mulheres, mas como para todo mundo que está iniciando carreira agora. Perfeito. Muito bom. Temos uma pergunta, vamos ver Eba! aqui. Ana Flávia Cândido está perguntando: sendo mulher, é necessário manter a estética dentro do trabalho, incluindo pintar as unhas, usar batom e coisas do tipo? Essa é uma boa pergunta. Olha, se você está perguntando se, assim, as empresas que eu fui incentivam isso, a resposta é não, tá? Mas eu não vou falar, não vou mentir e falar que as pessoas notam sim, né? Assim, não adianta, você tem que pensar que você está num ambiente de trabalho, né? Eu sou super contra isso de tipo, ai, mulher tem que fazer a unha, olha minha unha agora, toda ferrada. Mas as pessoas separam sim, elas falam. Essa é a verdade. E eu acho que você tem que ser você mesma, não importa onde você esteja. Tem um dress code sim, né? Você não vai chegar, putz, no banco que o dress code é formal. Agora, se é certo ou errado é outra discussão, mas o dress code é formal, você não vai chegar de tênis e calça jeans, né? Porque não é assim que você. Não é assim que a empresa. Não posso dizer. Não é assim que é o dress code da empresa, né? Eu, Não é a cultura, né? particularmente, não é cultural. Assim, se é certo ou errado é outra discussão, né? Eu sou super nossa, quero trabalhar de calça jeans, chinelo o tempo todo, mas eu não trabalho assim. Mas, sendo bem sincera, eu sou zero vaidosa. Assim, sou zero vaidosa, mas eu sinto sim que as pessoas olham diferente para quando você tá com um salto ou uma sapatilha, sabe? E aí a gente entra naquela questão do viés inconsciente, né? Onde a mulher tem que ser uma figura super feminina, que faz a unha, que faz o cabelo, etc. Para mim isso é totalmente errado, mas acontece. Então, o que eu faço? Monique, eu particularmente sigo o dress code da empresa, mas eu também, assim, se eu não quiser me maquiar, eu não maqueio e acabou. Mas as pessoas separam sim, elas falam, infelizmente, não é certo, mas isso acontece. Não sei se eu respondi a pergunta, mas é isso.
Acho que sim. Eu só queria complementar que, assim, dentro do mercado financeiro, tem muitas áreas no mercado financeiro. A gente fala mercado financeiro como se fosse um negócio só, né? É, Muitas áreas, empresas com muitas culturas diferentes, etc. Mas esse negócio do dress code, de você ser julgado pela aparência, acontece em todas as áreas, tá? é, Inclusive para homem. Eu já cansei de ver cara falando, e aí, você não vai cortar esse cabelo? E essa barba mal feita aí? Pô, essa camisa amassada? Pô, essa gola aí que tá tudo fodido. Então as pessoas cobram as outras. Principalmente se você está num ambiente em que você tem contato com o cliente. Pelo que eu entendo, sua área tem um certo caráter tem. comercial. Você vai É, visitar empresas, você vai visitar os clientes. Se você vai visitar a empresa, vai visitar cliente, você é a pessoa que vai tentar pegar um aporte lá, ou conseguir um aporte de 200 milhões, 300 milhões de reais para o fundo que você tá, ou para o banco que você tá. Cara, se você tá mal vestido, fedido, cabelo ferrado, com alargador, tatuagem no pescoço, na cara, isso é fora do padrão das pessoas que normalmente são os clientes desses lugares. E isso causa uma quebra de identificação. Se é certo ou não, a gente não consegue entrar nesse mérito, mas eu acabei aprendendo isso estudando vendas. A gente gosta de quem é parecido com a gente. Se o cara que é o dono do dinheiro é meio tradicional, se veste de terno, gravata, você vai ter que se vestir de terno e gravata. Se você chegar lá com dread no cabelo, isso vai causar uma quebra de identificação. Você não é igual a ele, sabe? Então, acaba tendo um pouco desses padrões porque isso facilita o processo de venda, o processo do relacionamento e etc. Ah, você vai fazer lá um fundo que tem um perfil de cliente diferente, que é mais cool, mais descolado, beleza, se você é mais cool, mais descolado. Pra você ter ideia, lá no lugar que eu trabalhava, a gente tinha pessoas de comerciais diferentes dependendo do tipo de cliente. Tinha um cara que cuidava só de fundação, o outro só pessoa, cliente institucional, o outro só de cliente gringo, porque a cultura do gringo é diferente da cultura do brasileiro. Então, tem o dress code para todo mundo, tá? E acaba sendo importante. agora, se isso é errado, aí já é outra discussão. A minha visão particular, a gente não tem que ser medido por como a gente se veste, né? Assim, se eu tô de alargador, se eu tô com piercing no nariz, você não tem que criar uma imagem de quem eu sou só por causa disso, né? Sim. Mas, infelizmente, nas empresas as pessoas acabam criando. E a gente acaba se adequando a um padrão que eu sou contra, né? Eu acho que você tem que... A forma que você se veste é a forma como você se expressa. Uhum. Então, né? Mas não deve ser a forma como as pessoas deveriam te rotular. Mas no mercado financeiro, que é um ambiente assim um pouquinho mais formal, a gente acaba vendo isso, que você precisa assim se adequar ao status quo. Se isso é certo ou errado, é outra discussão. Sim. Eu concordo com você, tá? Eu também acho que não deveria ser. Eu sou mega descolado, cara, eu já fui trabalhar de short quando eu fundei a empresa, short, chinelo, galera ia, cara, vai do jeito que você quiser. Se quiser vir fantasiado de Batman, vem, não tô nem aí. Meu sonho. Pra mim, né? Vem trabalhar com a gente. O mais importante pra mim é entregar resultados. Cara, se você quiser vir vestido de Chaves, com um barril na cabeça, foda-se, não tô nem aí. Agora, o negócio é que esse negócio da identificação ele é psicológico, ele é muito rápido. Então, eu aprendi isso. Eu não vou fazer entrevista no RH de um banco mal vestido. Porque, cara, querendo ou não, ser humano, você tem um atalho psicológico para classificar a pessoa em algum grupo lá para te ajudar a tomar decisão mais rápido, porque você não tem energia cerebral suficiente para julgar tudo o que está acontecendo no seu dia a dia, todos os sinais. Então, é psicológico. E eu decidi parar de lutar contra algo que é muito intrínseco nas pessoas. É mais fácil você se adaptar do que tentar ir contra e se ferrar, sabe? Então, Sim. eu concordo com você. Se quiser vir trabalhar com a gente e de Batman, fique à vontade. Mas tem ambiente que você precisa se comportar de outro jeito. É isso aí. Alguém tem mais alguma pergunta? Manda aí, tô vendo que tem umas mulheres entrando. Ó, tem Opa, outras mulheres do mercado financeiro entrando aí aí. sim. A Carla entrou. O cara trabalhando lá no Itaú, na parte de direito, de contratos, etc. Olha, que legal. Muito bom. Se você Então, tiver alguma inclusive, aqui outra coisa que você pertinho. quer. Que Pertinho, pertinho. mais? Que mais a gente pode conversar aqui? Não, eu adoro falar. Eu vou falar até amanhã aqui. Eu acho que Mas, fala o que você quiser, eu vou ficar aqui te ouvindo e a gente vai debatendo. Não sei se... deixa eu pensar.
Hum, Pensando aí. Vai pensando também, me ajuda a pensar pra gente ver o que mais a gente pode vou falar pensando. desse tema. Vou fazer uma pergunta agora, eu vou virar o jogo, vou fazer uma pergunta pra você. Nossa, passa. Partiu, vai. Hum. Me fala como é que você, assim, sendo um gestor homem, como você lidaria para quebrar esses paradigmas e tentar trazer um ambiente mais inclusivo, onde você está aqui atualmente, uma escola de negócios, né? Mas se você, Uhum. independente do local que você está, o que você faria para mudar isso? Ah, tratar as pessoas igual, igual. É, assim, a gente já teve contratações aqui na empresa. Uma foi um homem, não deu certo. Depois de um tempo não rolou, a gente teve que desligar a pessoa. E a outra era uma menina que, cara, foi incrível, incrível. Quando ela veio falar pra mim que ia sair, ela tá indo pra uma multinacional, Ah, que legal. eu fiquei mega triste, assim. Fiquei muito triste, porque realmente ela me ajudava muito. Ela pegava as coisas pra ela, ela tomava responsabilidade por coisa que eu nem tava esperando que ela fizesse. Então, foi uma postura ótima, e, cara. Sim, tá entregando resultado, tá dando certo, pega mais atribuição, vai tocando e você vai ajudando. Então, assim, eu tenho um comportamento de não distinguir. Pra mim, essa conversa nem deveria estar existindo. Então, pra mim, isso é tranquilo. Eu acho que quando você tem um grupo, é, é legal você prestar atenção na hora de contratar para você não fazer o que eu falei lá, de contratar só gente igual a você. Então, óbvio que eu vou me identificar mais com alguém que fez poli engenharia mecânica e que trabalha no mercado financeiro. É óbvio isso, mas essa pessoa provavelmente vai pensar muito parecido comigo. Então, eu tenho que tentar trazer alguém de outra área, alguém que teve uma outra experiência, de outro sexo, que tenha vivido em outro país, enfim, eu acho que o gestor, ele tem que parar de ter medo de ser questionado e ele deveria procurar pessoas que questionam ele, né? Tem uma pergunta que eu sempre faço quando eu estou entrevistando alguém, que é: o que que você vai fazer quando você não concordar comigo? O que que você vai falar? Ou senão eu falo alguma coisa ultra absurda na entrevista para ver se a pessoa vai ficar quieta ou se ela vai ter coragem de me questionar. Então, eu acho que os gestores deveriam procurar isso. Não procurar um ambiente confortável em que todo mundo pensa igual a você e não vão ter coragem de ir contra o que você diz, né? Então, não sei, eu sempre ajo assim e eu estimulo as pessoas que estão à minha volta a agir assim. É simplesmente tratar todo mundo igual e premiar as pessoas, não era exatamente essa palavra que eu queria, mas reconhecer as pessoas pelo resultado. Para mim não importa se é homem ou mulher. Aprovado. Respondeu? Não sei se respondeu a pergunta. Respondeu. Respondeu e tá aprovado Respondeu. ainda por cima. Pô, muito bom. É... Mônica dos Anjos, tem uma pergunta aqui, posso Pô, fazer? Você ia manda falar aí. mais alguma coisa? Não, pode fazer. Não. Mônica dos Santos está perguntando: Monique, como foi o processo seletivo? Processo seletivo pro banco que eu tô hoje ou pra corretora que eu tava? Mônica, para o banco ou para a corretora? Deixa ela demorar um pouquinho para digitar. Fala os dois um Eu pouquinho. vou falar dos dois, melhor. Vamos lá. Para corretora que eu fiquei um mês, e eu fiquei um mês porque eu fui contratada pelo banco, né? Corretora Uhum. foram 3 entrevistas. Ninguém me fez nenhuma pergunta do tipo, o que que você prefere, sei lá, lutar contra um cavalo do tamanho de um pato ou sem patos do tamanho de cavalo, ninguém fez isso. Mas eles focaram muito, mas eles focaram muito na questão de experiência pessoal, assim, o que que você fez, como é que foi a sua vida, por que que você escolheu essa faculdade, e tudo mais. Foram 3 entrevistas, mais ou menos nessa linha, assim. Ninguém me fez nenhuma pergunta muito técnica. É, E aí eu passei, bom, enfim, para o banco foi Na tranquilo corretora também. você estava no estágio e isso era bem É, nova, né? Então as é, pessoas é, foram mais querer conhecer seu perfil do que ver se isso. você tinha conhecimento técnico. Exatamente, exatamente. No banco eu fiz 3 entrevistas também, uma primeira com o RH, depois com os gestores e depois com a gestora dos gestores,
que era do time global, ela estava aqui no Brasil e acabei fazendo entrevista com ela em inglês, né? Nossa, eu gaguejava horrores para falar inglês, porque tava muito enferrujada. Suava frio na entrevista, mas deu tudo certo. A entrevista com a RH foi tranquila também. Eles me fizeram algumas perguntas em inglês, mas sobre minha vida pessoal. Fizeram umas perguntas técnicas, do tipo, você sabe o que essa área faz? E eu não sabia, porque eu nunca tinha ouvido falar da área de cash. Eu falei, olha, não sei, mas eu queria entender um pouco mais para saber como é. E aí foi um bate-papo. Depois disso, eu fui aprovada, falei com os gestores e, nossa, eu tive muita sorte, porque os gestores que eu tenho hoje em dia são as melhores pessoas da vida. São pessoas realmente humanas. Então, assim, eu tive muita sorte em fazer entrevista na minha área. Eles fizeram umas perguntas pessoais da minha vida, como é que foram as minhas experiências profissionais, por que eu estava saindo, sendo que eu estava 1 mês na corretora. Mas foi super tranquilo também. Nossa, me senti conversando com amigos, assim. Que nem a gente tá aqui, conversando com amigos. Aí eles me explicaram como é que era a área, porque eles perguntaram também se eu conhecia. Eu falei, não faço a mínima ideia do que vocês estão falando. E eles me explicaram, fizeram um desenho para explicar como é que era cash e tudo mais. Que mais? Eles fizeram perguntas sobre, você sabe mexer, fazer uma planilha Excel, você sabe mexer no Word, né, no PowerPoint e tudo mais. E eu fui bem sincera nessa hora. Eu não sabia pintar a célula de azul no Excel, assim, nunca tinha mexido na minha vida. Então eu fui bem sincera, falei, eu não sei formatar uma planilha, mas eu tô aprendendo, eu sei que eu tenho que aprender, então vou atrás disso, né? E acho que a minha sinceridade deixou eles confortáveis, porque eu acabei passando para a terceira fase, que foi a entrevista com a gestora global. Aí ela perguntou coisas mais técnicas, do tipo, por que você quer trabalhar aqui? Quais valores da empresa estão de acordo com seus valores pessoais, mas por que você escolheu fazer administração? Como é que você vai fazer para estudar e trabalhar? Foi um pouquinho mais intensa, mas assim, tranquila também. Assim, ela não fez nenhuma pergunta muito difícil. Mas eu tenho muitos amigos aqui do banco que estão em outras áreas, e eles me falaram que fizeram provinhas. A própria Laís, que está na minha área hoje, fez uma provinha para o banco. Tem prova no modelo que se chama GMAT, né? Que é que eles aplicam para MBA lá fora, que é basicamente uma prova de raciocínio lógico, que faz umas perguntas sobre economia, atualidades também. Ela teve isso. Teve gente que teve teste de Excel também, para saber se sabe fazer um PROC-V, uma tabela dinâmica. E entrevista, que sempre tem, né? Eu fiz um processo também no BTG Pactual, para uma área de Private Equity. Eu acabei não passando, ainda bem para minha sorte, porque eu tô muito feliz onde eu tô. Mas, a prova que eles aplicaram foi bem difícil. Foi uma prova de GMAT também. Tinha umas 60 questões para 40 minutos. E eram umas perguntas, assim, cabulosíssimas, né? Tipo, sabe, naquele nível, se Maria tem 1/3 do peso do João, qual a velocidade do Sol? Assim, essas perguntas nesse nível. Eu sei que tem áreas que perguntam coisas mais técnicas, né? Tipo, precifica aí um swap. Eu já vi amigos falando que tiveram que fazer isso em entrevista para estágio, mas assim, depende de cada área, depende de cada gestor também, né? Mas foi bem tranquilo, foi isso. Sim, muito bom. Esse negócio que você falou, acho que as coisas que você mais usa no dia a dia, Excel, tem que falar, Excel, né? tem que falar, amor. Dependendo do lugar que você vai trabalhar, inglês, tem que saber inglês, vai falar inglês no telefone, vai se comunicar via e-mail, vai ler relatório, tem que falar inglês. E aí, dependendo da área, coisas mais técnicas, né? Contabilidade, precificação de alguma coisa, valuation, matemática financeira, corporate finance. Normalmente em private equity são equipes menores, no IB também, o pessoal tem lá 400 candidatos para 2 vagas, uma vaga, e afunila muito forte, então as questões são mais difíceis, que foi o caso que você falou do BTG lá, né? E tal. E esses testes de math, normalmente eles gostam muito de colocar coisa de probabilidade e diagrama de Venn, que é aqueles lá que você falou, né? Se Maria tem 1/3 do peso do João, então o João tem 5 vezes o peso do Carlos, quantas vezes o peso do Carlos é o do Maria? É esse tipo de coisa, né? Para ver se você consegue montar um sisteminha de equação, se você consegue montar um diagrama para
calcular uma probabilidade, etc. Então, normalmente são essas coisas que aparecem É, em são processos essas. seletivos, né? Fora isso, eu sei que tem também algumas empresas que aplicam dinâmica em grupo, então, tipo, apresente o seu case, faz uma apresentação mais criativa de quem você é, normalmente tem isso. Já vi Uhum. muito isso acontecendo no mercado financeiro também, mas é basicamente isso, assim, provinhas, mas muito técnicas, eu nunca vi. Tipo, essa da precificação do swap, que um amigo teve que fazer. Essa foi a primeira vez que eu vi. Normalmente eles não aplicam muito isso, mas corporate finance, matemática financeira, como o Rubens falou. Legal. Essa daí não sei nem se eu saberia responder, pô. Precificar o swap, assim do nada, precifica o swap. Pá, precifica. Toma esse swap aqui, né? É, queria te falar, caramba, o que que era? Você tá falando de processo seletivo, de match, perguntas técnicas. Ia falar que esse negócio de se autoconhecer e conhecer as áreas é algo que é importante também. Então, assim, as pessoas vão tentar tirar de você qual que é a sua motivação para as coisas, qual é o seu perfil, quais são os seus valores. Uma coisa que eu pergunto na BTM é: por que que você quer trabalhar aqui e não em outro lugar? Você quer trabalhar na BTM ou você quer um emprego? É, às vezes as pessoas vão chegar nesse nível de falar esse tipo de coisa. Por que você quer esse curso? Por que você desistiu de tal coisa? Qual foi a maior falha que você já teve? E como é que você passou por isso, né? Como é que você superou esse negócio? Para tentar entender como que você se comporta com as adversidades e coisas do tipo, né? Então, pode aparecer esse tipo de pergunta, esse tipo de entrevista, né? Ver como é que você lida sob pressão, as pessoas vão tentar te estressar, vão tentar te questionar para ver só como que você vai reagir. Então pode rolar essas coisas também. Isso. Isso aí. Mais alguma coisa que você gostaria de falar? Fica à vontade, hein? Eu sei que tô tomando seu tempo. Não, eu já tô super à Eu sei vontade, né? que já tá... Legal. Só acho que, putz, foi basicamente isso. Em termos de questão de diversidade, carreira da mulher, putz, acho sempre importante a gente levantar essa bandeira, discutir esses assuntos, tem que discutir mesmo. Acho super legal você ter feito isso, né? Uma live para falar um pouco sobre a carreira da mulher e minha experiência pessoal. Porque, putz, isso Legal. é, meu, uma barreira, um paradigma que a gente tem que quebrar, cara. Virou Uhum. old school você discutir e falar que a mulher tem, sei lá, nível de inteligência melhor que um homem, tipo, porque isso não é verdade, né? A gente tem aptidões diferentes, eu acho, tipo, não sei se é alguma coisa fisiológica ou não, mas não sei, eu vejo Uhum. muito, por exemplo, putz, mulher é boa em fazer multitask, né, fazer essas coisas, e o homem é bom em desligar a chavinha, né, Uhum. dessa questão de pensar muito. Mas, putz, Uhum. mas isso não quer dizer que ninguém é melhor ou pior do que, né, pela diferença de gênero, assim. Acho que a gente tem que falar mesmo. Tem que buscar empresa que fala disso também para trabalhar, porque é importante. É muito ruim você sofrer qualquer tipo de preconceito, enfim, qualquer tipo de censura no seu trabalho, porque você é quem você é, entendeu? Uhum. Mas é isso que eu queria passar aqui, para as meninas não desistirem de entrarem no mercado financeiro, porque é um ambiente super dinâmico. Putz, o que eu mais gosto de trabalhar aqui é que cada dia eu tô fazendo uma coisa diferente. Então isso é muito legal, pelo menos na minha área, né? O mercado financeiro, sim, ele é muito dinâmico também. Precisa de mais mulher também, porque a mulher sabe lidar com essa questão do multitask, fazer várias coisas ao mesmo tempo. E eu queria pedir para as meninas não desistirem e, putz, estudarem, se arriscarem, porque é assim que a gente vai mudando, né? Quando as pessoas começam a entrar com um pensamento mais diferente do que quem já está aqui há muito tempo, né? Muito bom. Esse negócio que você falou de habilidades diferentes, o pessoal normalmente fala que intuição de mulher é muito apurado, né? Opa! E intuição parece um negócio místico, etc. Mas outro dia eu tava vendo um cara falar um negócio muito interessante, que eu não lembro os números, mas é alguma coisa do tipo em torno de 7% da nossa comunicação é uma comunicação verbal. Os outros 93% da comunicação é body language, posicionamento, tom de voz, sei lá, o que está acontecendo com o mundo, a sua conexão com o ambiente, com o ecossistema, etc. E ele fala que intuição, na verdade, é você conseguir ler a comunicação não verbal que está acontecendo em volta de você. Então não é um negócio do nada, assim, místico, meu Deus, do além. A pessoa está conseguindo ler o ambiente dela melhor do que os outros. Então, se você é um gestor que não tem essa habilidade,
ter pessoas junto com você que têm vão ser muito importantes. Se você é uma mulher gestora que tem essa habilidade, ter alguém que consegue ir lá se focar e fazer uma tarefa muito específica também é importante. Por isso que esses grupos multifuncionais em formação, sexo e etc. é o melhor dos mundos. Então, muito obrigado por ter aceitado, por ter passado 1 hora conversando. A gente ia fazer uma Uau! livezinha de meia hora, ficamos 1 hora conversando. Nossa, parabéns para as pessoas que estão aqui até agora, Verdade, 1 horinha, né? ouvindo minha Parabéns. voz anasalada. Obrigado pelas perguntas, todo mundo. Você vai receber uma tonelada de currículo agora. E eu Com tenho certeza. certeza que Vamos você lá. vai ser modelo para muitas meninas que estão ouvindo a live agora ao vivo e que vão ouvir nas próximas semanas, porque todo mundo aqui vai compartilhar e comentar essa live para espalhar para a mulherada, para a mulherada assistir aí. Acho que realmente, meu, tem que dar incentivo para elas saberem que é possível e saberem como fazer para chegar lá. Não excluam isso das possibilidades de carreira. É muito legal trabalhar no mercado financeiro e tem oportunidade para todo mundo. Sempre. Gente, obrigada. Queria agradecer também a você, porque foi super legal. Eu gosto de falar. Se quiser que eu participe aí, a gente vai participar, porque tem uma coisa que eu gosto de falar. Para as meninas e meninos também que quiserem tirar dúvida, assim, eu tô em início de carreira, não sou nenhuma gestora, mas, putz, se vocês quiserem tirar alguma dúvida, né, bater um papo, tomar um café, me chama no Facebook que eu respondo. E a gente pode trocar uma ideia, posso dar várias dicas, porque eu quero ver todo mundo arrasando, porque realmente, como o Rubens falou, é um mercado muito legal. Tem espaço para todo mundo. Perfeito. Muitíssimo obrigado. Boa noite. Valeu, Beijão. pessoal. Até A mais. gente marca outra aí, em breve. Opa, fechado. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, valeu.